Marcos Braz rasga o verbo em coletiva de imprensa. O vice-presidente de futebol do Flamengo não deixou barato a situação a qual foi perguntado sobre Maicon, que está emprestado ao Corinthians pelo Shakhtar Donetsk. Maurício não vem para o Mengão. Em conversa, Marcos Braz nos confidenciou algo importantíssimo sobre a questão Maurício. Léo Ortiz vai para o jogo. O zagueiro que se apresentou hoje em coletiva de imprensa no Ninho do Urubu disse que está pronto. E se o técnico Tite quiser contar com ele, que ele está prontíssimo para estrear contra o Fluminense. Gabigol deu ruim. A situação da renovação do Gabigol parece que ainda não é por agora. Essas e outras e mais notícias você confere aqui no nosso canal. Mas antes de tudo, se você não conhecia o nosso canal, eu me chamo William Brum e te convido a fazer parte dessa família. Então desce aí na barra de rolagem, clica nesse vermelhinho, inscreva-se, ativa o sino da notificação, que é muito importante para você ficar antenados nas notícias do nosso Flamengo. Deixa o like, que é muito importante para o nosso canal, e compartilhe com mais rubro-negros. Traga essa galera aqui para cá para o nosso canal que gosta de falar do Flamengo e gosta de saber das principais notícias do nosso mais querido, nosso amor e paixão. Eita, vamos que vamos! Vamos falar dessa situação do Marcos Braz. Na coletiva de imprensa, o Marcos Braz foi perguntado sobre a questão Maicon. A situação foi a seguinte: o jornalista perguntou, ali por Marcos Braz, sobre a questão da contratação do Maurício, que foi veiculado que o jogador teria recusado o Flamengo. Rapidamente, Marcos Braz, daquele jeito dele, interrompeu ali o jornalista. Opa, não é bem assim. O jogador não recusou. Isso aí tá editado, ou seja, tá fake news. Bem assim, a situação do Marcos Braz, ele quis, deixar ali que estava editado, porque não era daquela maneira, que o Maurício não teria, recusado o Flamengo. E sim, quem recusou a proposta do Flamengo foi o Shakhtar, que o Flamengo fez uma proposta no dia 19 do mês passado, e a proposta do Flamengo pelo clube ucraniano foi negada, e com isso, o Maurício continuou ali no Corinthians como está lá ainda. A situação é o seguinte: Marcos Braz disse que infelizmente não deu para fazer uma contraproposta para o Shakhtar, porque todas as forças e todos os olhares, estavam para a questão do Léo Ortiz, que foi ali uma novela, que perdurou por muito tempo, acho que mais ou menos uns 5 meses, que o Flamengo ficou ali negociando, e com isso, o Flamengo desfocou um pouco de outras contratações, segundo o Marcos Braz, ali até ele citou, eles reconheceram ali que perdeu um pouco ali o tempo, perdeu no modo de dizer, e não conseguiu conversar com outros agentes de outros jogadores, inclusive com outros clubes. E por isso, ali devido a essa negativa do Shakhtar, da primeira proposta do Flamengo, o Flamengo não deu ali continuidade na negociação, deixou de lado nessa questão do Maicon, mas deixou claro que não foi o jogador que recusou a proposta do Flamengo, não foi o jogador que quis ficar no Corinthians, foi que a questão é que o Flamengo, infelizmente, não teve tempo, como a janela fechava dia 7, não teve tempo ali de mandar uma contraproposta naquela mesma questão do Thiago Maia, devido ali fuso horário e tal. Então não adiantaria o Flamengo mandar uma proposta dia 6 ou dia 7, que não teria tempo hábil de fazer essa transferência do jogador, escrever o jogador aqui, no bid, na questão ali sendo do Flamengo. Então o Marcos Braz deixou bem claro
que não foi essa notícia que veio de São Paulo, que essa notícia está editada, inclusive foi bem claro, né? Claro, os setoristas que cobram o Corinthians querem ficar bem com o clube e não vai ir contra, né, a maré, bem politicamente dizendo dessa forma, e que praticamente essa notícia foi editada, em outras palavras, fake news. Né? Então não foi dessa maneira que publicaram que Maicon recusou o Flamengo, e sim o Shakhtar que recusou a proposta, e o Flamengo não teve tempo hábil de fazer uma contraproposta. Vamos para a próxima notícia, é a questão do Maurício. Está sendo veiculado, né, galera, que o Maurício poderia aparecer, né, como um reforço surpresa, vamos se bem dizer, nessa janela especial aí de abril, do dia 1 até o dia 19. Como é essa janela? Essa janela, o Flamengo, né, e outros clubes brasileiros podem contratar até o dia 19 mais jogadores aqui que atuam nos estaduais, né, nos campeonatos estaduais. E com isso o Flamengo, segundo Marcos Braz, na final da Taça Guanabara, após ali o título, Marcos Braz falou que teria mais reforços para vir. Acredito que poderia até ser o Maicon, né, por essa questão que o vice-presidente de futebol deixou claro, né, que teve ali a negativa do Shakhtar, mas que não teve tempo hábil do Flamengo fazer uma contraproposta, né? Mas foi veiculado por alguns veículos que o Maurício poderia ser esse reforço vindo do Internacional, ou até mesmo por uma moeda de troca com o Thiago Maia, aquela coisa toda. Mas a gente sabe, né, que o Thiago deixou o Flamengo ontem, foi ali anunciado oficialmente pelo Inter, mas não teve troca nenhuma, né? E teve ali essas questões, né, de vários veículos de comunicação trazendo que o Flamengo poderia pegar nessa oportunidade dessa janela especial e contratar o Maurício, que já foi oferecido 1, 2 vezes aí pelo André Curi, que é empresário do jogador, né? Hoje na coletiva de imprensa, após ali a coletiva de imprensa, né, eu tive ali um bate-papo com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, né, e perguntei a ele, isso foi a minha pergunta, perguntei para ele, olho no olho, falei: Marcos Braz, e a questão do Maurício que está sendo veiculado aí por vários veículos de imprensa? Não tem chance. Foi a palavra que o Marcos Braz nos trouxe. Não tem chance. E eu não gosto de falar de jogador a qual eu não vou contratar, né? O jogador está fora de cogitação, né, da gente, e não é uma oportunidade de mercado. O jogador é bem valorizado, mas não é uma oportunidade de mercado. Então, o Flamengo não tem negociação nem com a gente, nem com o Inter para contratar o Maurício para ser um reforço para o meio-campo do Flamengo. Foi essas palavras de Marcos Braz sobre a questão Maurício, tá? Então, Maurício não é prioridade do Flamengo nesta janela especial. William, qual é esse jogador? Eu acredito, galera, que era o Maicon, né, que foi ali indicado pelo técnico Tite, né, foi um nome aprovado também pela sua comissão e poderia ser esse cara, mas infelizmente teve ali essa questão de janela que impossibilitou essa transferência do Maicon para o Flamengo. Então acredito que o Flamengo manterá esses 3 reforços para até o meio do ano, e no meio do ano vai ali conversar com mais jogadores. É o que a gente está acreditando até o momento. Tudo pode mudar, é o que eu sempre falo. A verdade de hoje, né, no mundo do futebol é a mentira de amanhã. Valeu? Vamos para a próxima notícia, galera. Léo Ortiz vai jogar. Meus amigos, o Léo Ortiz, na coletiva de apresentação do jogador hoje, ele foi perguntado se estaria disponível, né, para agregar o elenco nessa partida contra o Fluminense e como é chegar para reforçar um time e logo de cara ter um clássico. Ele falou que isso é muito importante, né, e que agem com normalidade, né, que todo jogador tem que ter essa pressão e que ele espera ser pé quente no Maracanã lotado, que ele quer ser abraçado pela essa nação rubro-negra
e que ele quer ser pé quente nesse primeiro clássico da semifinal do Carioca contra o Fluminense. E disse que está pronto para atuar. Basta ali o técnico Tite querer colocá-lo. Ele já estava disputando pré-Libertadores e que está em ritmo de jogo. Essas foram as palavras, cara, que eu gostei e vou bater palma aqui pro Léo Ortiz, porque o cara... Galera, quem assistiu a coletiva do Léo Ortiz, tem aí nas nossas redes sociais, @o_William_Brum, várias palavras, né, do zagueiro Léo Ortiz, novo reforço do Flamengo, muito preciso, muito coeso, muito assertivo nas suas palavras, sucinto nas respostas, muita precisão e muita... Galera, eu vou dizer pra você, hein? E muito, pode bater no peito que parece que a camisa não vai pesar para esse jogador. Então gostei bastante da coletiva do jogador, que disse que está apto amanhã para que o técnico Tite possa utilizá-lo. E por falar em técnico Tite, encerrou, né, a preparação hoje, né, no CT Ninho do Urubu para o clássico de amanhã contra o Fluminense. Flamengo não vai se concentrar no CT Ninho do Urubu, se reapresenta amanhã, neste sábado, se apresenta hoje às 11 horas, até o momento que a gente grava esse vídeo, não se apresentou, vai se apresentar às 11 horas, vai almoçar e vai partir para o Maracanã às 16 horas, horário de Brasília, onde o jogo será ali às 21 horas, valeu? O Flamengo sempre chega ali 2 horas antes, né? Provavelmente vai sair do CT, o assessor me passou, né, que seria 16 horas, mas acredito que o Flamengo deve sair do CT Ninho do Urubu a umas 17, 17h30, por aí, para chegar lá no Maracanã às 7 horas, que o horário do jogo é às 20. Então, Flamengo se apresenta hoje às 11 horas, não se concentrou, né, de sexta para sábado, como sempre é de praxe em clássico, e vai atuar amanhã contra o Fluminense. Então encerrou a preparação nesta sexta-feira. Gabigol deu ruim. Meus amigos, a situação foi o seguinte: Marcos Braz foi perguntado novamente, é um assunto que é praxe em toda coletiva, né? Perguntado a renovação do Gabi. O Gabi que tem aí uma proposta, né? O empresário, o jogador, inclusive teve conversa ali com os diretores do Flamengo, isso no ano de 2023 ainda, sobre renovação, né? O Gabigol pede 5 anos, mas o Flamengo entende que nesse momento não é a hora de renovar com o jogador, que tem o seu contrato até o fim do ano de 2024. O presidente Rodolfo Landim foi perguntado na final da Taça Guanabara sobre a questão de Gabigol. E o presidente foi bem sucinto e objetivo. Ele fica. Foi as palavras do presidente Rodolfo Landim. Hoje, na coletiva de apresentação do Léo Ortiz, Marcos Braz foi perguntado sobre a questão de Gabigol, sobre renovação. E o vice-presidente de futebol deixou muito claro: a gente vai conversar no tempo certo. Ou seja, ainda não é o momento de conversa de renovação com o Gabigol. E a preocupação, né, da galera que foi ali perguntar e também do torcedor é que o Gabigol pode assinar no meio do ano um pré-contrato, né? Já escutei até de pessoas, né, do meio jornalístico que, né, não acredita que pela história que o Gabigol tem com o Flamengo, ele assinaria um pré-contrato no meio do ano. Eu, na minha opinião, William falando agora, eu não acredito em palavras de jogador, né? Eu não acredito. E você? O que você acha? Você acredita que Gabigol assinaria um pré-contrato com outro clube? Deixe aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Portanto, Flamengo age com naturalidade sobre essa questão renovação de Gabigol e não tem pressa. Até porque, né, o jogador é reserva, não vem numa fase boa. Então quem está por cima da carne seca, em outras palavras, é o Flamengo. Agora, se o jogador, na minha opinião, tivesse performando, tivesse entregando, fazendo gol, aí a banda vira, né? Quem poderia estar exigindo seria o atleta. Mas como o atleta não vem performando, quem exige é o Flamengo. Então, galera, ficamos por aqui. Hoje tem Flamengo! Galera. E você, tá animado? Deixa aí o seu placar no comentário desse vídeo.
deixa o like, mais tarde estaremos no Maracanã trazendo todos os detalhes dessa partida que promete e que o Mengão tem a vantagem do empate. Valeu? Tamo junto, vamos que vamos e até o próximo vídeo, galera!